Esse é um trabalho dos alunos do primeiro semestre do curso de enfermagem na disciplina de Seminário de Integração 1 da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso grupo é formado por Ana Luísa Silva, Júlio César Machado, Ludmila Melgaço, Maianã Flor, Nayara Maurílio, Nicole Andrade e Esther Luna Abras. Nosso trabalho irá abordar as diferentes disciplinas que aprendemos nesse primeiro semestre, com enfoque em uma doença específica, a hipertensão. A hipertensão ou pressão alta é aquela cujos valores são iguais ou superiores a 14/9 constantemente. Em geral, a doença não apresenta sintomas. Por isso, a aferição da pressão periodicamente é necessária para estabelecer o diagnóstico da hipertensão. Diagnosticar essa enfermidade é importante para que o paciente faça o tratamento ideal e adote um estilo de vida mais saudável e evite as consequências, como a insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal. Devido ao processo que se deu para a formação do enfermeiro, atualmente, os profissionais são capacitados para lidarem com competência, não só com essa enfermidade, mas com diversos outros agravos em saúde. Agora, abordarei os aspectos bioquímicos que relacionam-se à hipertensão. O objetivo principal do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares do paciente hipertenso. Para isso, são utilizadas tanto as medidas não medicamentosas, que abordaremos em outro momento do trabalho, como o tratamento com antihipertensivos. Dentre eles, podem citar os diuréticos, inibidores adrenérgicos, os inibidores de enzima conversora de angiotensina e as angiotensinas de canais de cálcio. Além da bioquímica estar presente na avaliação medicamentosa, é possível observar a bioquímica na avaliação laboratorial. O objetivo da avaliação laboratorial é confirmar a elevação da pressão arterial e identificar os fatores de risco para doenças cardiovasculares. E ela é dividida entre básica, que consiste em exames de urina, creatinina, potássio, glicemia e colesterol total, e, dependendo da indicação clínica, pode ser necessário exames complementares. São eles HDL, colesterol, sempre que o colesterol e a glicemia estiverem elevados, os triglicerídeos e o exame de ácido úrico. Agora vamos abordar a biofísica da hipertensão. Primeiro, vamos analisar a biofísica da circulação. O sangue rico em oxigênio, ele sai do coração pela aorta, a artéria que se ramifica pelo corpo em artérias menores e mais finas, as arteríolas e os capilares, como podemos ver na imagem. O sangue oxigenado é transportado para todo o corpo, onde ocorrem as trocas gasosas, e então retorna ao coração rico em gás carbônico. Essa circulação é chamada sistêmica. Agora vamos analisar o gráfico. Para simplificar, vamos analisar apenas 3 fatores: pressão, velocidade e área, das artérias, capilares e veias. A pressão, analisando a pressão, podemos ver que a pressão é máxima nas artérias e depois tende a cair à medida que afasta do coração. Analisando a velocidade na linha vermelha, podemos ver que a velocidade é máxima também quando sai do coração. Ela diminui quando chega nos capilares, mas diferentemente da pressão, ela aumenta um pouco sem chegar ao seu máximo, devido às contrações musculares do nosso músculo estriado esquelético, como, por exemplo, os músculos da panturrilha. Por isso, a importância de se exercitar. Na análise de área, podemos ver que a área é máxima nos capilares, já que a área de troca, ou seja, é necessário um aumento da superfície de contato. Pode passar. Agora vamos abordar a biofísica da hipertensão. Existem vários tipos de hipertensão: a arteriosclerose e a aterosclerose. A arteriosclerose é um processo de endurecimento, perda de elasticidade e espessamento progressivo das paredes das artérias. A aterosclerose
É um acúmulo de colesterol e outras substâncias adiposas na parede das artérias. Um vaso normal exige uma pressão de 120 milímetros de mercúrio na ida para os tecidos e na volta devolve os 80 milímetros, ou seja, uma pressão normal é de 12 por 8. No entanto, o vaso esclerosado, ou seja, o vaso interrompido, necessita pressão maior para ser dilatado no mesmo diâmetro, ou seja, as paredes estão mais grossas e por isso precisa de maior energia para dilatar. Agora eu vou tratar dos aspectos genéticos da doença. A hipertensão, na maioria dos casos, é uma doença multifatorial. Uma pequena parcela dos hipertensos possui a interação monogênica, e a maioria é uma combinação da característica genética com a influência do meio. Nos casos de hipertensão a partir de uma herança genética, destacam-se a hipertensão exacerbada pela gravidez, a síndrome de Liddle e síndrome de Gordon, síndrome do excesso aparente do mineralocorticoide, o aldosteronismo suprimível por glicocorticoide, o hiperaldosteronismo familiar do tipo 2 e a hiperplasia adrenal congênita. Nos casos em que uma predisposição genética e o meio ambiente em conjunto, destacamos como mecanismos o aumento da atividade simpática, a participação do sistema renina-angiotensina, o defeito na excreção renal do sódio, a ingestão exagerada de sal e a exposição ao estresse. Agora, trazendo a própria disciplina de seminário de integração, abordarei a questão multiprofissional que relaciona-se à hipertensão. Por ser uma doença multifatorial, exige abordagens diferentes por meio de equipe multiprofissional. Essa pode ser constituída por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, nutricionistas, farmacêuticos e educadores físicos. Isso não implica, entretanto, na necessidade de ter todos esses profissionais na formação da mesma equipe. E pensando nisso, quais são as funções da enfermagem no tratamento da hipertensão? As funções da enfermagem consistem na aferição de pressão arterial, na investigação dos fatores de risco, na orientação sobre hábitos de alimentação saudável, na uma avaliação sintomática do paciente, no reforço das orientações sobre o uso dos medicamentos e seus efeitos colaterais, a administração do serviço que consiste no controle de retornos, a busca por faltosos e o controle das consultas agendadas. Agora será falado um pouco sobre a relação entre os conteúdos abordados na disciplina de saúde coletiva com o tema hipertensão. Bom, durante as aulas da disciplina de saúde coletiva, foram apresentadas várias temáticas e assuntos, como, por exemplo, o SUS, as políticas de equidade, os níveis de atenção à saúde, seja atenção primária, secundária ou terciária, e as práticas governamentais no âmbito da saúde. Diante disso, percebe-se que o tema hipertensão insere-se nos conteúdos abordados na disciplina. Isso porque o governo federal fornece, mediante o SUS, programas para o tratamento da doença. Como exemplo desses programas, tem-se o Programa Brasil Sem Misérias, o Plataforma Saúde Brasil, o Programa Academia de Saúde, a Assistência Farmacêutica Básica, que fornece medicamentos por meio das unidades básicas de saúde, e o Programa Farmácia Popular do Brasil. Mas de forma mais aprofundada, o que é farmácia popular? O Farmácia Popular do Brasil é um programa do governo federal que tem por objetivo fazer a ampliação do acesso da população aos medicamentos considerados essenciais que são disponibilizados a um baixo custo. Os dois eixos de atuação do programa são as unidades próprias, que desenvolvem parcerias com municípios e estados,
e o sistema de copagamento, que desenvolve parcerias com farmácias e drogarias privadas. O Programa Saúde Não Tem Preço foi criado no ano de 2011 para ser integralizado ao Programa Farmácia Popular, e ele tem como objetivo a disponibilização de medicamentos, né, para diabetes, hipertensão e asma de forma gratuita, tanto em farmácias próprias do SUS, como farmácias privadas credenciadas. Alguns exemplos de medicamentos disponibilizados pelo Aqui Tem Farmácia Popular são o captopril, hidroclorotiazida e o losartana potássica. Com os cortes de verba para a saúde como um todo, menos recursos financeiros foram destinados aos 3 níveis de atenção do SUS, que é o primário, o secundário e o terciário. Por causa disso, os recursos para a compra e distribuição de diversos medicamentos ofertados de forma gratuita são afetados, né? E dentre eles estão os antipertensivos. O tratamento de forma irregular, ele tem como consequência o racionamento da dosagem pelo paciente. Ele guarda uma parte para tomar no outro dia, porque sabe que na unidade de saúde não tem outros medicamentos sendo disponibilizados. Algumas consequências de um tratamento irregular estão a ocorrência de derrames cerebrais, infarto, insuficiência cardíaca, e são problemas bem graves. Para ilustrar o que foi aprendido na disciplina de metodologia científica, nosso grupo construiu um banner de conscientização sobre a prevenção da hipertensão. Praticar exercícios físicos regularmente, como uma caminhada de 20 minutos 3 vezes por semana, já é o suficiente. Evitar o consumo de alimentos muito gordurosos, frituras, doces e salgados, mantendo assim uma dieta balanceada. Existem alguns alimentos que auxiliam no combate à hipertensão, que são frutas, carnes magras, grãos integrais, legumes e verduras, leite e seus derivados desnatados. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo, que é um grande agravador para a hipertensão. Evitar o estresse, que pode dificultar o controle da pressão, e não interromper o tratamento medicamentoso sem a instrução médica. Concluindo, a hipertensão é uma doença silenciosa que de início não apresenta sintomas, somente quando há uma crise hipertensiva, que é o aumento súbito de pressão, e pode acarretar complicações graves, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Segundo o Ministério de Saúde, morrem por dia 388 pessoas por causa da hipertensão e cerca de 30% da população sofre com essa doença. Como dito anteriormente, o tratamento é feito por meio de medicamentos e um estilo de vida saudável. Isso implica também nos níveis de estresse que o indivíduo é exposto, ou seja, socialmente falando. Uma boa qualidade de vida é a melhor prevenção e parte crucial para o tratamento. E, portanto, saber escolher os governantes é importantíssimo para conservar a saúde, né? Essas são as nossas referências.